Fala, família vascaína! Sejam muito bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Hoje tem muita informação quente para você que acompanha de perto tudo o que acontece no clube. Vamos falar sobre a preparação da equipe, atualizações do mercado da bola e um assunto importante envolvendo as 777 Partners que pode mexer diretamente com o futuro do Vasco. Então chega mais e acompanha até o final para não perder nenhum detalhe. O elenco seguiu a rotina de treinamentos com um foco muito grande na parte física dos jogadores. Parece que a comissão técnica identificou problemas nessa área durante o Campeonato Carioca, o que pode ter contribuído para o desempenho abaixo do esperado. O objetivo agora é preparar o time para encarar 3 competições ao longo da temporada: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. A ordem é evitar lesões e deixar os atletas na melhor forma possível para aguentar a maratona de jogos. E claro, um dos temas que mais interessam a torcida Felipe Coutinho: tem condições de ser titular contra o Santos na estreia do Brasileirão? A resposta ainda não é definitiva, mas tudo indica que o Vasco está trabalhando para que ele esteja apto. Seria incrível ver um duelo entre Coutinho e Neymar logo na primeira rodada, um confronto que chamaria a atenção do mundo inteiro. O meia já voltou a treinar normalmente e o próximo amistoso deve ser decisivo para definir se ele terá condições de iniciar a partida como titular. Falando agora sobre o mercado da bola, o Vasco anunciou a saída de mais um jogador. O jovem Lucas Eduardo, que veio da base, foi oficialmente contratado pelo Cuiabá. Outro que também deve estar de saída é JP, que já treina no Avaí, mas ainda aguarda o anúncio oficial. Além deles, o clube tem uma lista de jogadores que podem ser negociados, como Jean Davi, Manu Capasso e GB. Se aparecerem propostas interessantes, a diretoria não deve dificultar a liberação. No setor de contratações, o nome do atacante Max, do Sampaio Corrêa, foi especulado, mas parece que ele vai mesmo para o Volta Redonda disputar a Série B. Já sobre os jogadores do Atlético Mineiro, Daverson e Brian Palacios, a situação ainda está indefinida. O interesse do Vasco permanece, mas as negociações não avançaram tanto. No caso de Palacios, a situação pode destravar nos próximos dias, dependendo da decisão do Galo sobre o futuro do jogador. Já Daverson tem interesse do Fortaleza e o Vasco ainda não formalizou uma proposta. Enquanto busca reforços, o clube também trabalha na renovação de peças importantes do elenco. O atacante Ryan deve ter seu contrato estendido até 2028, com uma multa rescisória superior a R$500 bilhão, protegendo o Vasco de investidas do exterior. Já o goleiro Léo Jardim tem uma cláusula que garante a renovação automática caso ele atinja um percentual mínimo de jogos na temporada. Então a torcida pode ficar tranquila, porque a menos que chegue uma grande proposta, ele seguirá no clube. E agora um tema polêmico: a situação das 777 Partners. Hoje é o prazo final para a empresa entregar à Justiça do Rio de Janeiro a documentação com os nomes dos seus representantes no Brasil. Até o momento, nada foi apresentado, o que pode ter um impacto significativo no futuro do Vasco. Se a 777 não cumprir esse prazo, a tentativa de recuperar o controle da SAF pode cair por terra, consolidando a gestão atual sob o comando de Pedrinho. E isso daria mais estabilidade ao clube e abriria caminho para negociações futuras, incluindo uma possível venda da SAF nos próximos meses. Seguimos acompanhando todas as movimentações e qualquer novidade sobre esse caso traremos na live de hoje à noite, então já marca na agenda. O Vasco segue atento ao mercado e às movimentações extracampo que podem impactar diretamente o futuro do clube. A novela envolvendo as 777 Partners tem novos capítulos e a diretoria vascaína acompanha cada detalhe com máxima atenção. A falta de apresentação da documentação dentro do prazo pode acelerar mudanças significativas na administração do Vasco, e a expectativa é de que isso gere desdobramentos importantes nos próximos dias.
A torcida quer saber qual será o futuro da SAF e o comando do clube segue em busca de soluções para manter a estabilidade e fortalecer ainda mais o time para os desafios da temporada. Dentro de campo, a equipe continua sua preparação visando a estreia no Campeonato Brasileiro. O trabalho físico tem sido intenso e a comissão técnica busca ajustar todos os detalhes para evitar problemas como os que ocorreram no Campeonato Carioca. A intenção é garantir que os jogadores estejam em plenas condições de competir de igual para igual com os principais times do país. A torcida tem demonstrado muita expectativa para ver a equipe reforçada e pronta para brigar forte na temporada. Felipe Coutinho segue sendo o grande nome que movimenta os bastidores do Vasco. A possível titularidade na estreia contra o Santos gera enorme interesse dos torcedores que sonham em ver o meia brilhando novamente com a camisa do clube. A preparação física do jogador tem sido um fator determinante para a decisão e o próximo amistoso será fundamental para avaliar se ele estará apto a iniciar a partida ou se começará no banco. O Vasco quer contar com Coutinho desde o início da competição, mas tudo depende da sua condição física e do planejamento da comissão técnica. Outro ponto que vem sendo discutido é a montagem do elenco para a sequência da temporada. O Vasco já perdeu algumas peças como Lucas Eduardo e JP e pode ter novas saídas em breve. A diretoria está analisando propostas para alguns jogadores e a tendência é que outras negociações sejam concretizadas nos próximos dias. Ao mesmo tempo, o clube trabalha para reforçar o elenco e trazer peças que possam agregar qualidade ao time. O nome de Bryan Palacios continua na pauta e há uma expectativa de que a situação do jogador seja resolvida em breve. Já Daverson segue como uma possibilidade, mas o Vasco ainda não avançou com uma proposta oficial. No meio disso tudo, o clube também se movimenta para manter jogadores importantes no elenco. A renovação de Ryan está bem encaminhada e o Vasco busca assegurar um contrato longo para evitar qualquer possibilidade de perder o atacante precocemente. A cláusula de renovação automática no contrato de Léo Jardim traz tranquilidade à torcida, já que o goleiro deve seguir no clube por mais uma temporada. A questão das 797 partners ainda promete novos desdobramentos e o Vasco está atento a cada detalhe desse imbróglio judicial. O não cumprimento do prazo para a apresentação dos representantes da empresa pode fortalecer a gestão atual e consolidar o controle do clube sob a liderança de Pedrinho. Esse cenário abre caminho para negociações futuras e pode trazer mais estabilidade ao Vasco no longo prazo. A torcida segue apreensiva, mas ao mesmo tempo esperançosa de que essa indefinição seja resolvida o quanto antes. Enquanto isso, o Vasco continua sua preparação dentro e fora de campo. O trabalho da comissão técnica visa corrigir erros do passado e garantir que a equipe entre forte no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana. O elenco tem se dedicado ao máximo nos treinamentos e a expectativa é de que os ajustes feitos agora tragam resultados positivos ao longo da temporada. A torcida aguarda ansiosa por um time competitivo capaz de brigar por grandes conquistas e devolver o Vasco ao protagonismo do futebol brasileiro. A diretoria segue monitorando oportunidades no mercado para reforçar o elenco. As negociações são conduzidas com cautela e a ideia é trazer jogadores que realmente façam a diferença no time. A torcida espera por novidades e acompanha de perto cada movimentação nos bastidores do clube. A ansiedade por reforços é grande, mas a diretoria trabalha com planejamento para evitar decisões precipitadas. O Vasco quer construir um elenco forte e equilibrado, capaz de suportar a intensa maratona de jogos da temporada. Com a estreia no Brasileirão cada vez mais próxima, a expectativa da torcida cresce a cada dia. O primeiro jogo será um grande teste para a equipe e a presença de Coutinho em campo pode ser um fator decisivo para um bom resultado. O duelo contra o Santos promete ser eletrizante e o Vasco quer começar a competição com o pé direito. A torcida aguarda com ansiedade e São Januário promete estar lotado para apoiar o time. Nos bastidores, a movimentação segue intensa. A diretoria trabalha para manter a estabilidade do clube e garantir que todas as questões extracampo sejam resolvidas da melhor maneira possível.
A indefinição sobre as 777 Partners continua sendo um ponto de atenção, mas o Vasco segue firme em busca de soluções. O objetivo é garantir que o clube tenha um futuro sólido e possa crescer cada vez mais dentro do futebol brasileiro. A torcida vascaína segue confiante e esperançosa por uma temporada de sucesso. O clube tem trabalhado para corrigir erros do passado e construir um time competitivo. Com a chegada de novos reforços e a manutenção de peças importantes do elenco, a expectativa é de um Vasco mais forte e preparado para brigar por grandes objetivos. Os desafios são muitos, mas o trabalho segue firme para colocar o Vasco de volta ao topo. Fiquem ligados, porque qualquer novidade sobre contratações, saídas, renovações ou a situação das 777 Partners será atualizada nas próximas edições. O Vasco segue sua caminhada com muito trabalho e dedicação e a torcida pode esperar um time lutando para honrar a camisa Cruz Maltina em todas as competições. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O Vasco da Gama está prestes a viver um dos momentos mais emocionantes de sua história recente. O clube carioca, sempre envolto em sua paixão e tradição, agora sonha alto com a possibilidade de contratar um dos maiores nomes do futebol mundial: Alexis Sánchez. O chileno, com uma carreira recheada de glórias, pode ser o grande reforço para o time Cruz Maltino, e os torcedores já começam a visualizar o impacto de sua chegada. A notícia mexe com a imaginação dos fãs, que se veem já celebrando os gols e dribles do atacante, ídolo em várias partes do mundo. Aos 35 anos, Alexis Sánchez tem uma trajetória impressionante, passando por gigantes como Barcelona, Arsenal, Manchester United e Inter de Milão. Sua chegada ao Vasco não seria apenas uma aquisição de peso no futebol brasileiro, mas um sinal claro de que o clube está disposto a lutar por objetivos maiores. Se sua experiência europeia fosse transferida para o Rio de Janeiro, o atacante chileno poderia trazer ao time uma qualidade técnica de alto nível, além de sua liderança e faro de gol, que o consagraram em campeonatos como a Copa América e a Série A italiana. Apesar de já ter passado por diversos clubes de prestígio, a possibilidade de Alexis Sánchez aceitar o desafio de atuar no Brasil é vista com otimismo pela torcida vascaína. A atração da primeira divisão brasileira, com sua energia única e o calor de uma torcida apaixonada, pode ser o fator decisivo para que o atacante se junte ao clube carioca. Para o Vasco, trazer uma estrela como Alexis significaria não apenas reforçar seu elenco, mas também ganhar uma visibilidade internacional que poderia atrair outros jogadores de peso. A negociação tem tudo para agitar o mercado de transferências e aumentar a expectativa dos vascaínos. Embora o jogador tenha feito parte de clubes como o Marseille e o Inter de Milão nos últimos anos, o apelo do futebol brasileiro pode ser uma nova motivação em sua carreira. E para os cruzmaltinos, a ideia de ver o Ninho Maravilha vestindo a camisa do clube se transforma em um verdadeiro sonho, com a promessa de grandes momentos no Maracanã. Se a contratação de Alexis Sánchez se concretizar, o Vasco da Gama poderá dar um passo importante rumo a uma nova era, onde a busca por títulos e conquistas se torna ainda mais palpável. A torcida aguarda ansiosa, imaginando o impacto que o atacante chileno pode ter, tanto dentro de campo quanto fora dele, tornando-se um verdadeiro ícone do clube. O futuro parece brilhante e o Vasco, mais uma vez, se coloca no radar do futebol mundial. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante. Para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.